Nesta série de entrevistas com os candidatos escolhidos por suas coligações, em número de 3, muita gente está mandando pergunta aqui pelo Facebook, até alguns candidatos. Eu vou explicar de novo, gente. Tenho explicado todas as noites, mas vamos explicar direitinho novamente. TV Gazeta, com o objetivo de levar até você as opiniões, os projetos, enfim, apresentar aqui pelo menos 3 vereadores de cada coligação, abriu esse espaço democrático, ofereceu às coligações, enfim, 3 vagas para que cada uma delas, as coligações majoritárias, apresentassem 3 candidatos a vereador para serem ouvidos no programa. Cada coligação, então, ela enviou a sua lista à TV Gazeta, com os seus 3 escolhidos, seja pelo critério do sorteio, pela indicação, como as coligações escolheram, e nós abrimos esse espaço aqui no Gazeta Entrevista. Portanto, não é a TV Gazeta que decide quem vem, são as coligações que decidiram e enviaram sua lista de 3 candidatos para a TV Gazeta, ok? Então, para ficar bem claro que não é uma escolha nossa, é uma escolha das coligações, em comum acordo, de forma democrática, para que pudéssemos ouvir pelo menos 3 candidatos de cada coligação. Tá legal para todo mundo entender? Hoje eu recebo mais um candidato da Frente Popular, o professor Hildo Montezuma, do PCdoB, candidato a vereador aqui na capital. Hildo César Freire Montezuma tem 40 anos, é casado, pedagogo, professor de Sociologia na Escola Heloísa Mourão Marques. É a primeira vez que se lança candidato a cargo eletivo. Nos fala desta sua proposta, de seus projetos e responde também aos nossos questionamentos. Ele terá 15 minutos cronometrados a partir de agora, aqui no Gazeta Entrevista. Hildo, muito boa noite. Por que você quer ser vereador em Rio Branco? Boa noite, Alain. Boa noite aos nossos telespectadores. Eu acredito, Alain, que, se você me permite, claro, essa pergunta poderia ser reposicionada. Na verdade, não se trata de um desejo, né? Essa candidatura, a minha candidatura, ela nasce de uma necessidade da política e do meu partido também. Meu partido está vivendo um momento novo, de maior ousadia. Nós estamos lançando uma chapa própria com 26 candidatos, 26 bons candidatos. E eu fui convocado pelo meu partido a assumir mais essa responsabilidade política na minha trajetória militante. Então, não se trata bem de um desejo pessoal. Por que eu estou colocando isso? Mas se você também não quisesse, também não seria candidato. Obviamente. Mas eu estou fazendo questão de chamar a atenção, de frisar isso, porque muitas pessoas se movem na política única e exclusivamente pelos seus interesses pessoais e não pelas necessidades do coletivo e pelos interesses coletivos. E essa já é uma marca da minha candidatura. Então eu só fiz esse reposicionamento, com todo respeito à sua pergunta, porque eu entendi o conteúdo da pergunta, né? Para já ir marcando, já fazendo esse vinco de diferenciação com o que existe, eu diria, na geleia geral da política, né, no nosso país, onde prevalecem os interesses pessoais em detrimento dos interesses coletivos. Então isso é uma necessidade da política criana, essa mudança, essa revalorização do coletivo e também uma necessidade política do meu partido. E na política, na minha história militante, eu só me lancei nas tarefas quando elas haviam sido postas pelo coletivo partidário. Eu sou um homem que acredita na força do coletivo e por isso eu estou candidato. Se não houvesse... Obviamente, desculpa, se eu não estivesse disposto e eu também não quisesse, eu não seria. Eu teria o direito de recusar a tarefa. É o que eu ia te perguntar. Mas, então, você não eu quero, mas não é só a minha vontade que prevaleceu nessa decisão. Todos os candidatos apresentam suas bandeiras, suas propostas, seus projetos, aquilo que eles defendem como uma bandeira de campanha. Você tem essas bandeiras? Você tem projetos? Sim. Gostaria de saber quais são elas para o nosso público. Obviamente, como professor, e toda a minha história de militância política foi no campo da educação, as minhas prioridades políticas são no campo da educação. Desde que eu comecei a minha militância no movimento estudantil secundarista, ainda menino, depois no movimento estudantil universitário, depois no Sindicato dos Trabalhadores em Educação,
Depois, como professor e como gestor público, sempre minha vida foi marcada pelo debate educacional. Então, obviamente que a minha prioridade de proposta será no campo da educação, né? Obviamente. Então, já chamou a atenção aqui para que no âmbito da municipalidade nós temos um gargalo, né? Primeiro é a necessidade de ampliação, a necessidade de universalização da educação infantil. Nós conseguimos avanços no âmbito da educação básica, né? O ensino fundamental e o ensino médio no nosso estado está praticamente universalizado, ou seja, todos os cidadãos, as crianças que precisam de escola têm escola, mas no âmbito da educação infantil e das creches, nós ainda temos um desafio a encarar. Então, eu como vereador pretendo defender, né, junto ao Poder Público Municipal, com anteprojetos de lei e mesmo auxiliando na construção do projeto educacional, da ampliação de creches e de pré-escola. Olha, eu conversei aqui com um também professor, professor Fred Filé, que me falava que na sua lida cotidiana com a escola, com os alunos e com o processo educativo, ele enfrentava uma certa dificuldade com a falta de instrutores para auxiliar tanto professores quanto alunos no uso das salas de informática, dos computadores. O senhor também observa essa dificuldade nas escolas públicas? Como é que o senhor avalia essa questão? Eu tenho um olhar um pouquinho diferente, viu, Alan? Eu acredito que o problema não reside na presença de instrutores, né? O professor tem que preparar uma aula que leve em consideração o computador, a informática, não só o computador, mas as ferramentas, os conteúdos como foco da sua aula. Então, o problema da utilização dos espaços pedagógicos, ele nasce no planejamento. O que eu acredito que seria muito mais efetivo é que nós tivéssemos uma orientação pedagógica no sentido de que os professores privilegiassem nos seus planos de aula a utilização desses equipamentos e dessas ferramentas. O senhor, como professor, utiliza esses equipamentos? Seria bom que os meus alunos da Escola Heloísa Mourão Marques estivessem aqui, porque eu utilizo com frequência os computadores. Aliás, eu dou aula dentro do laboratório de informática, mas para isso eu preciso preparar o meu plano de aula. As máquinas estão lá, os programas estão lá, mas se eu não preparar o plano de aula e preparar a aula para utilizar esses equipamentos, eles vão ficar lá, eles não vão vir dar aula por mim. Sem dúvida. Né? Então eu preciso preparar, primeiro, um bom plano. Segundo, ver que conteúdo tem a ver com aquela ferramenta e de que forma eu posso utilizar pedagogicamente aquela ferramenta de forma educativa para que os meus alunos possam então acessar os conteúdos de ensino. Então eu acredito que o problema se resolve não na contratação de mais funcionários, que oneraria inclusive a folha de pagamento, mas com um redirecionamento na orientação pedagógica aos professores. Uhum. É barato, porque não custa nada a mais para o município, e efetivo. Resolve o problema. Alguns professores com um contrato temporário me procuraram e perguntaram: Alan, será que o próximo prefeito vai tentar resolver essa questão, realizando mais concursos públicos ou criando fórmulas para nos efetivar? Enfim, há uma situação de temor, de insegurança desses profissionais. Como é que o senhor vê essa questão do professor terceirizado e, como vereador, como é que o senhor pretende ajudar esta categoria? Primeiro que, por princípio, eu sou contra a terceirização. A terceirização foi um mecanismo que surge na era Fernando Henrique, neoliberal. Mas amplamente usada pelos governos de todos os partidos, inclusive do PT. Mas eu estou dizendo que eu sou contra a terceirização, né? Obviamente que mesmo nas coligações e nas alianças onde nós participamos, que esse mecanismo é utilizado, eu sempre tenho deixado claro a minha posição contrária à terceirização. Porque a terceirização é um mecanismo neoliberal de precarização das relações de trabalho, onde o trabalhador é penalizado, né? Então, isso precisa ficar claro. Agora, qual é o mecanismo que eu vejo para a resolução desse problema? Primeiro, nós precisamos definir uma política de financiamento para a educação pública no nosso município,
parecida com a política de financiamento do Estado. No Estado, por exemplo, inclusive por uma lei de iniciativa da deputada Ana Lu Gouveia, né, como a proponente articuladora, nós ampliamos o financiamento para 30% na educação. Eu defendo que no âmbito do município nós ampliemos o financiamento para a educação, porque a educação é básica, né? Quer dizer, a educação está na estrutura da sociedade. Então, se a educação não tem financiamento suficiente para, digamos assim, viabilizar as demandas educacionais, nós não vamos conseguir dar conta da nossa tarefa. Então eu defendo, primeiro, como vereador, vou defender a ampliação dos gastos com a educação. Da mesma forma que eu defendo, em âmbito nacional, a ampliação dos gastos com a educação. O poder público tem que investir mais em educação. Segundo, em garantindo um financiamento extra para a educação, além daquilo que nós já temos, é preciso definir uma política de novos concursos públicos que dê segurança trabalhista para os profissionais que atuam como professor, mas não apenas, também os outros demais funcionários da educação, né, os outros demais educadores, para que eles possam ter segurança e poder desempenhar bem o seu papel, né, como educadores. Então eu defendo isso. Né? Não acredito que a saída das terceirizações seja uma saída também desejada pelo poder público municipal. Eu conheço a política educacional desenvolvida pelo nosso município, uma política educacional premiada, diga-se de passagem, reconhecida pelo Brasil em âmbito nacional, mas reconhecida também pela própria população. E esse mecanismo, né, dos contratos temporários é um mecanismo, como o próprio nome está dizendo, temporário. Nós estamos trabalhando no sentido de regularizar essas contratações e avançar no sentido de contratações efetivas. Até porque, como diz o prefeito Angelim, ele costuma repetir isso, a cidade é um organismo vivo. Então, o que isso quer dizer? Ela vai mudando, ela vai ampliando, novas necessidades vão surgindo, e é para esses casos, essas novas necessidades, para as emergências, que os contratos temporários na educação são utilizados. O que não pode é isso virar uma regra e isso se consolidar como política permanente. É isso que eu sou contra. Mas, obviamente, um bairro novo que surge, uma reivindicação da comunidade exigindo uma escola para aquele bairro novo que foi implementado, uma reivindicação justa, você não tem quadros de reserva, né? Você tem que lançar mão da figura do contrato temporário, mas para cumprir uma função determinada, e temporária, por um tempo específico. Exatamente. Olha só, eu conversando com alguns candidatos, professor, alguns têm perfil legislativo de fiscalizar o executivo, as obras, os projetos de lei do próprio executivo que são apresentados na Câmara, o orçamento do município, as obras públicas. E outros têm aquele perfil mais comunitário, aquele vereador que está o tempo todo conversando com os líderes de associação de moradores, ouvindo as demandas para levar o debate para a Câmara Municipal. Qual é o perfil do professor Hildo Montezuma? O comunitário ou o legislativo? Ambos. Ambos. Porque são coisas que se completam, elas não se negam. Né? Um vereador não pode se comportar como um burocrata que fica sentado distante do povo na sua cadeira de ar acolchoada, com ar refrigerado, sem contato com o povo, redigindo leis ou fazendo indicações. Isso vai Tem que saber dosar. Isso vai ser uma medida inócua, isso não cumpre papel. Por outro lado, o vereador não pode estar só em reuniões, em assembleias, etc., e não ter produção parlamentar, não ter projetos de lei, não ter anteprojetos, não ter indicações. Então tem que ser as duas coisas. O contato com o povo, ele tem que se traduzir em produção parlamentar concreta, em leis, em indicações, etc. Porque são coisas que se complementam. Que avaliação o senhor faz da prefeitura que está sendo entregue pelo prefeito Raimundo Angelim, da gestão de Raimundo Angelim, haja vista que hoje, depois de muitos anos, um prefeito tem a oposição como maioria na Câmara Municipal. Que leitura o senhor faz desse cenário, como o senhor avalia a gestão do prefeito Angelim? Eu me fundamento para responder essa pergunta no povo. As últimas pesquisas, onde a administração Raimundo Angelim foi avaliada, o povo creditou a Raimundo Angelim,
um percentual de mais de 60% entre ótimo e bom. Então, se o povo está dizendo isso, não sou eu que vou negar isso. Eu também admito, eu também concordo que a administração Raimundo Angelim foi uma excelente administração. Agora, ao dizer isso, não quer dizer que não existam ainda problemas a serem superados, né? Tem bairros novos surgindo, tem novas necessidades aparecendo para o conjunto da população, tem bairros onde a ação do município não conseguiu, a ação da administração municipal ainda não conseguiu chegar, e nós precisamos fazer com que a política municipal chegue para todos. Então é nesse sentido que a gente tem que procurar olhar, é ver o que é que está faltando, o que é que ainda não conseguiu ser feito, para que nós possamos então atingir a todos, fazer política para todos os munícipes, né? Então, nesse sentido, eu concordo com o conjunto da população de que nossa administração é uma administração muito boa. Uma administração onde não há desvios éticos, né? Uma administração com razoável grau de participação popular, mas eu acredito que deve ser ampliada essa participação popular, né? Uma administração, portanto, satisfatória, mas precisa avançar. E sobre a maioria da oposição na Câmara? Sim. Com relação à maioria da oposição da Câmara, eu acredito que aí reflete um certo aspecto que nós precisamos olhar com maior atenção, que é o aspecto da nossa ação, da nossa atuação como força política, notadamente a Frente Popular, no que diz respeito à nossa vinculação com os trabalhadores, com o povo, a nossa vinculação com os movimentos sociais organizados de onde nós viemos, porque eu acredito que aí reside um problema, né? Eu acredito que esses anos todos em que nós estamos administrando o governo e que nós estamos administrando a Prefeitura de Rio Branco, nós, em certa medida, perdemos o vínculo com o povo, perdemos o vínculo com a população organizada, e isso se refletiu justamente na nossa representação parlamentar, que foi sendo tomado espaço, né, na Câmara por setores opositores à nossa política. Infelizmente, nosso tempo estourou, Ildo. Nós concedemos sempre mais um minuto para as considerações finais dos candidatos a vereador. E eu gostaria que a produção começasse a marcar. Você tem mais um minuto para mandar o seu recado, para fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar a TV Gazeta por essa iniciativa, ao seu programa, e quero dizer a todos os munícipes que esta candidatura se inspira em três mulheres: Marina Silva, Perpétua Almeida e Nalu Gouveia. 3 mulheres que não têm história de corrupção, não têm história de abandonar o povo depois que se elege, e 3 mulheres que honram com sua militância a Frente Popular. Obrigado, candidato. Sucesso, que Deus te abençoe, viu? A todos nós. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.